A paz do Senhor, amados. Para aquele que não me conhece, eu sou a Joyce Erise. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e deixe o seu like para ajudar mais pessoas a receberem notificações desse vídeo e notificações de vídeos que vão orientar nessa caminhada no deserto. Hoje eu quero falar sobre o pecado. Ainda pessoas têm muitas dúvidas sobre o pecado, como o pecado funciona na nossa vida. O pecado, ele causa morte. Lá em Gênesis, nós já começamos a ter o vestígios disso. A vida seria eterna se não fosse o pecado. Se o pecado não fosse cometido lá pelo Adão e Eva, lá pelo começo de tudo. Então o pecado, ele causou a morte. Ele deu início à morte. Se não fosse o pecado, não existiria a morte. Estaríamos vivendo uma vida eterna, sem dor, sem tristezas, sem angústias, sem nada do que hoje nos aflige. Então eu quero trazer esse vídeo para meditação e para vocês entenderem o quanto o pecado, ele nos afasta de Deus, o quanto o pecado, ele nos atrapalha no deserto, o quanto o pecado nos machuca e quanto o pecado faz com que o nosso cônjuge que saiu de casa esfaleça cada dia mais. E, amados, a palavra do Senhor, lá em Romanos 6:23, vai falar: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que a Bíblia ela quer falar com isso? Quando nós falamos o salário do pecado é a morte, nós falamos a morte espiritual, aquilo que nos afasta de Deus, como eu já falei aqui no começo do vídeo, mas o dom gratuito é a vida eterna. Quando nós estamos aqui conhecendo a Deus nesse deserto, entendendo o que é certo, o que é errado, que muitas vezes lá atrás nós não entendíamos, não tínhamos esse entendimento do que era certo, do que era errado. E o Senhor, ele traz isso à luz quando ele leva ao deserto. Quando ele nos leva ao deserto, ele coloca na nossa mente aquilo que é o certo e aquilo que é o errado, mesmo que lá atrás nós já sabíamos. Mas ele traz à luz. Por quê? A nossa dor faz com que nós nos aproximamos mais de Deus. E quando nós nos aproximamos mais de Deus, o Espírito Santo, ele flui mais na nossa mente. É aquilo que nós buscamos, é aquilo que nós ansiamos. Se tem uma árvore cheia de fruto e aquele fruto, você não vai até ele buscar, você não vai ter o alimento. Se você não vai até uma feira, se você não vai no mercado, se você não vai atrás daquele alimento que você tem que comprar, você não se alimenta. Isso tirando a questão de, tem uma pessoa que faz compra pra mim. Não, gente, eu tô falando do alimento nosso, tá? Tô falando do alimento que nós necessitamos. Se você não for lá na sua cozinha e não preparar sua comida, e não comprar sua comida, se você não for lá se alimentar, você vai esfalecer. E o pecado, ele é assim, Satanás, ele é tão sujo que ele vai escondendo por trás dos panos. E irmã, o que é o pecado? Eu vou explicar para vocês o que é o pecado. O pecado é uma chave que Satanás usa para entrar dentro da sua vida. Então, quando você passa por tribulações, quando você passa por momentos difíceis na sua vida, na caminhada do deserto, amados, podem ter certeza, existe algo que precisa ser mudado. Algo dentro de você que precisa ser mudado. Deus, ele é justo, então ele não deixa Satanás tocar em você, a não ser com a permissão dele para te provar, para não ser para te provar, ou então por conta de algum pecado. Então, quando nós estamos na justiça de Deus, nós entendemos que nós estamos fazendo tudo certinho. Eu abandonei aquilo que me fazia mal. Eu abandonei aquelas práticas do mundo. Quando eu falo prática do mundo, são as coisas que para o mundo é normal, mas na palavra do Senhor está especificando: isso é pecado. Isso é pecado.
Lá atrás as pessoas começavam a pecar e falarem assim, nada vai acontecer, tá tudo bem. Veio o quê? Destruição da terra, dilúvio. Depois a destruição de Sodoma e Gomorra. E depois o pecado, ele começou a trazer consequências. Irmã, mas Deus nos perdoa. Ele perdoa todos os pecados, exceto blasfema contra o Espírito Santo. Então, assim, Deus, ele perdoa sim todos os pecados. Porém, a consequência, ela chega, tá? Então, assim, existem pecados que você vai cometer assim e vai falar, nossa, só quando você deitar a cabeça no travesseiro você vai entender, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Agora, existem pecados que Deus já vai te mostrar no mesmo momento ali, no Espírito Santo. Isso vai depender do quê? A sua comunhão com Deus. Quando eu falo de fazer jejum para matar a sua carne e fortalecer o seu espírito, é quando você vai começar a compreender que tem práticas na sua vida que precisam ser barradas para você começar a ouvir o que Deus precisa ministrar ao seu coração. Você está mais perto do Espírito Santo, mais sensível a ouvir o que o Espírito Santo tem te falado. Então, como que Satanás ele usa? Ele vai comendo pelas beiradas. Ele vai te mostrando que, todo mundo faz, é normal, pode fazer também. Ele vai te mostrando, vai por esse caminho, você tem controle, mas você não tem. Eu vou usar de exemplo o alcoolismo. As pessoas que são alcoólatras, elas nunca vão identificar que elas são alcoólatras. Elas nunca vão identificar que isso é uma doença. Mas elas vão falar assim, eu paro quando eu quiser. A droga é a mesma coisa. O jogo, o vício do jogo. As pessoas acham tão bobinho. Vício do jogo. As igrejas hoje pregam que tudo é pecado. Mas, amados, se você for sentar um dia e começar a pautar todas as coisas que é tido como pecado, você vai ter a noção daquilo. Agora, se você entra num ambiente onde tudo é pecado, isso é pecado, não faz isso que é pecado, não faz isso que é pecado, não faz isso que é pecado, me desculpa, você vai acabar se afastando de Deus. Porque você vai falar, nossa, ser cristão é chato, não posso fazer nada. Mas a partir do momento que você senta e fala, Senhor, eu preciso compreender o que isso aflige a minha vida. O que isso vai me atrapalhar em algum momento. Então, assim, tudo tem um bom senso. Você pode beber uma bebida alcoólica, amados? Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Nós temos vivido numa era onde você vê que a bebida alcoólica ela tem matado pessoas. Irmã, mas isso é para quem não sabe beber. Ok, mas você concorda que mesmo você não bebendo, tem um terceiro que lá vai beber da forma que ele quer e pode jogar um carro em cima de você e te matar, causar um acidente? Você concorda então que a bebida ela tem menos vantagem do que coisas boas? A bebida alcoólica ela tem matado pessoas todos os dias. A bebida alcoólica ela tem trazido a óbito pessoas que nem sequer bebem. Por quê? A bebida alcoólica é uma forma que Satanás ele usa para tirar a consciência de um ser humano. Aquele momento onde a pessoa não tem mais domínio próprio, que a Bíblia fala o quê? Que nós precisamos ter o domínio próprio do nosso corpo. E quando a pessoa se embriaga, ela passa a não ter mais o domínio próprio. E aí o que prevalece? Ele tá ali, um fantoche para Satanás usar da forma que quer. Ele chega a bater na esposa, no marido. A pessoa chega a agredir pessoas na rua. A pessoa chega a perder a consciência e fazer coisas que depois ela vai se envergonhar. Então, o quê? O jogo. O exemplo. O jogo na vida de uma pessoa, ela pode deixar um pai de família tão viciado naquilo, naquela ganância de querer ganhar algo, de querer ter algo melhor, que ele passa a tirar as coisas de dentro de casa para começar a jogar. O vício do cigarro, o problema não é o cigarro em si, amados, mas sim o que ele causa. As pessoas, cigarro é chupeta de Satanás, ok, beleza, gente, tá ali.
Mas qual é o problema que ele causa? Ele causa uma dependência, ele causa um problema no seu pulmão, nas suas vias respiratórias. Então, assim, o problema não tá nisso. Isso é pecado, isso deixa de ser pecado, isso é pecado, isso não é pecado. Não, o problema tá na consequência daquilo. Então, tudo tem uma consequência. Deus, ele não vai deixar de te amar porque você fuma. Deus, ele não vai deixar de te amar porque você bebe. Mas onde está o seu controle para parar com isso? Com algo que está te fazendo mal, com algo que pode matar terceiros, com algo que pode te fazer sofrer. Tem pessoas que vão dizer que algumas profissões são pecados. Por exemplo, eu vou usar aqui uma profissão que as pessoas vão entender. O policial. E ser policial é pecado, porque tem que lidar com uma arma de fogo, que tem que matar pessoas. Mas, amados, um policial, ele é só treinado para matar aquele que aflige a lei. A palavra do Senhor é clara quando diz: não derramar sangue inocente. Aquele bandido que vem roubar, aquele bandido que vem com a intenção de tirar algo que não é dele. A palavra do Senhor também é clara quando diz que não roubarás, não matarás. Mas quando fala isso, fala sobre derramar sangue inocente. Então, nós precisamos ter o feeling para poder entender o que o Espírito Santo está mostrando pra gente. O que é pecado ou não. Porque você fica preso a uma coisa que você fala, tudo é chato, tudo é pecado. Não posso ouvir uma música que não fala de Deus. Você pode ouvir sim, mas desde o que você tem que entender. O que aquela música tá trazendo pra você? O que aquela música tem preenchido o seu coração? Às vezes é uma música que tem trazido tristeza. Então, assim, a gente não tem que levar tudo a ferro e fogo, senão a gente vive uma vida chata. Mas nós precisamos começar a sentar um pouquinho no sofá da sua casa, sentar na sua cama, sentar ali na sua cozinha e começar a compreender. Isso é pecado porque ele causa isso. Então, amados, Deus, ele perdoa sim todos os pecados, tá? Mas não quer dizer que você não vai estar isento do que aquilo vai te trazer. Por exemplo, tem pessoas que têm um vício na pornografia. E quando esse vício na pornografia ela começa a tomar conta de você, tomar conta da sua vida, você acaba deixando de ter aquele momento de intimidade com o seu marido, com a sua esposa. Por quê? Porque você se satisfez ali, naquele momento. E ali começa a minar o seu casamento. Quando eu falo sobre brinquedos eróticos, vamos falar assim, eu acredito que não tem nenhuma criança aqui, então nós podemos falar de momento aberto. Então, os brinquedos eróticos que é introduzido no casamento, sabe? Aquilo vai acabar tirando a atenção do que é o foco principal, amados, do que é você e seu marido. Porque quando você introduz isso dentro do seu casamento, você se vê usando isso fora do momento sexual, da relação sexual ali, do momento a dois. E quando você se vê usando aquilo fora, aquilo começa a se satisfazer, e é aí que Satanás entra na sua vida. Satanás, ele entra e começa a minar o seu casamento. Fantasias. Irmã, posso usar? Não posso usar? Amados, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. O que aquilo vai te fazer mal? Eu acho que é questão de parar e analisar. Aquele momento, por exemplo, você usa uma fantasia, vamos supor, de algum profissional. Aquela pessoa vai começar a fantasiar com aquilo. Imagina o seu marido indo no hospital, talvez, e já começando a fantasiar, porque Satanás, ele é assim. Ele é astuto. Então nós precisamos ter cuidado com os tipos de coisa que nós fazemos, vivemos, aprendemos, olhamos e que nós achamos normal, que no mundo espiritual tem uma carga que pode nos levar para baixo. A vida é chata porque tudo é pecado. Não, tudo não é pecado. Nem tudo é pecado. Mas nós precisamos compreender, como eu estou falando, o que nós precisamos levar a nossa vida. Então, a partir de hoje, com esse vídeo que tenho trazido ao esclarecimento de vocês, o que vocês querem? Querem que todo dia Satanás ele tenha livre-arbítrio para entrar dentro da sua vida? Quer que ele tenha livre acesso para entrar dentro da sua vida? Quer que Satanás tenha livre acesso para entrar dentro da sua vida e manipular você na sua mente?
por conta de pecados não identificados. Porque você não quer parar um minutinho e sentar e falar: Senhor, o que é pecado? Me mostra, o que é isso? O que vai me causar? Gente, não se trata de uma pessoa ir pra vocês na frente de um púlpito. Não se trata de eu chegar aqui no canal e falar pra você: isso, aquilo é pecado. Não se trata disso. Igual a legalidade da maconha. A maconha é feita para um momento medicinal, ok. Você é contra, você é a favor? Amados, mas qual é a dependência que tem criado nisso? Sabe? Qual é a forma que está sendo usada? Às vezes uma coisa que é natural, ela está sendo usada para uma pessoa ter que roubar de outra pessoa, de um trabalhador, para poder comprar aquilo, para satisfazer o desejo por conta do vício. Então nós precisamos começar a compreender os pecados. Certo tipo de linguajar. Quando você vê, você falou um palavrão, quando você vê, você já está falando, amaldiçoando a vida de alguém através de um palavrão. E é muito feio para uma pessoa que se diz cristã, porque é igual eu falo, de uma fonte jamais vai jorrar água amarga e água doce. Você precisa entender, se purificar, se santificar. Porque se você muda isso agora, amanhã quando o seu cônjuge volta, as coisas já estão nos seus eixos. E ele vai começar a ser santificado por você, igual o vídeo anterior falou. Então que vocês comecem hoje a identificar o que são pecados. A palavra do Senhor em Isaías 64:6 vai dizer: somos como impuro, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folha, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Eu vou contar uma coisa que talvez nem todos sabiam. Antigamente, as pessoas viviam até 100 e poucos anos, 200 anos, 300 anos. As pessoas atingiam uma idade muito avançada. E hoje não atinge mais essa idade por conta do quê? Por conta do pecado. Por conta do pecado, amados. Acúmulo de pecado vai diminuindo. O mandamento que fala: honrai pai e mãe para que prolongue seus dias na terra. Quando você deixa de honrar seu pai e sua mãe, quando você falta com respeito com seu pai e com sua mãe, você está diminuindo seus anos na terra. Isso você não sabia, né? Pois saiba hoje. Então comece a identificar o que é pecado, o que é certo e o que é errado, amados. Eu precisava fazer esse vídeo hoje para você entender o que precisa ser mudado na sua vida. Fiquem todos na paz, amados.